Boa noite. Aqui estamos para ouvir a voz de Deus. E Ele irá falar conosco, porque Deus, Ele fala com aqueles que falam com Ele. Ele só não fala com quem não fala com Ele, não é verdade? Então agora nós vamos ouvir a voz de Deus. Ele vai falar conosco. Oh, Deus Santo, Deus Soberano, Senhor dos Senhores, Santo, Santo de Israel, Tu és Santo, Deus. Oh, soberano e amado Deus, aqui nós estamos, Pai, para render a Ti o louvor, a adoração, a oração, oh Pai, para dedicar ao Senhor, Pai, a honra, a glória, o louvor e toda a majestade. Deus, perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa nossos pecados, oh Deus. Necessitamos de Ti, somos dependentes do Senhor. Fala conosco, Pai. Nos revela a Tua vontade, a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o Senhor vai falar comigo, com você, aqui no livro de Salmo. O salmista Davi, ele foi um homem muito usado por Deus. E ele nos ensina muitas coisas. Através dele, que Deus irá falar hoje comigo e com você. Aqui no Salmo 61, 2, diz assim: Desde o confim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Nesta noite, o Senhor usa o salmista Davi para dizer para mim e para você, quando eu estiver triste, quando eu estiver abatido, quando eu estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, onde eu vou para resolver o meu problema? O salmista Davi, ele diz: eu clamo a ti desde os confins da terra, ou seja, desde que eu aceitei o Senhor, desde que eu conheci o Senhor, desde que eu aprendi que o Senhor é o autor e o consumador da minha fé, desde que eu aprendi que a sua graça me basta, que eu clamo ao Senhor, Deus. Porque eu sei que quando eu clamo ao Senhor, o Senhor me coloca num lugar que é mais alto do que eu, porque eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou errante, eu sou pecador, eu sou falho. Entenda que todos nós nos enquadramos nas mesmas características de Davi. Entenda que quando Deus olhou para Davi, ele achou um coração segundo ao que ele queria. Mas o nosso Deus, ele só achou este coração em Davi porque ele reconhecia a pequenez dele, porque ele reconhecia que o que ele precisava era de Deus. Por isso ele diz: desde o fim da terra clamo a ti, porque está abatido o meu coração. Ou seja, quando eu estou triste, eu não vou desabafar com as pessoas. Infelizmente não são pessoas que estão aptas a me ajudar. Algumas até estão, em certos momentos. Mas entenda que uma solução definitiva para a minha tristeza, para os meus problemas, eu só vou encontrar em Deus. Eu só vou encontrar a solução completa para os meus problemas em Deus. É por isso que ele diz: eu clamo a ti. Ou seja, desde o início que eu conheci o Senhor, que eu aprendi que quando eu confio no Senhor, os meus problemas são resolvidos. Desde que eu aprendi que a sua graça, ela basta para a minha vida, então eu sei aonde eu vou direto na fonte. Eu vou na presença de Deus. E ele diz que é lá, na presença de Deus, se colocando do tamanho que ele é, pequeno, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus na vida dele. Aí naquele momento, o Senhor coloca ele num lugar mais alto do que ele. Ou seja, naquele momento ele sente a força de Deus, a virtude de Deus, o poder de Deus para continuar. Entenda que quando Davi ele foi escolhido por Deus, ele não fazia ideia
de que quando ele estava lá, né, naquele campo, cuidando daquelas poucas ovelhas do pai, e segundo relatos, né, dizem que aquelas ovelhas eram ovelhas, nem eram as melhores ovelhas, mas ele estava lá cuidando e, embora não eram as melhores, ele cuidava com o mesmo amor, como se fosse. E foi isso que atraiu a atenção de Deus para Davi. E aí, quando o homem de Deus chegou lá na casa de Jessé, do pai do Davi, que ele olhou todos e Deus falou, não é nenhum desses. E aí o profeta pergunta, mas você não tem mais nenhum filho? E aí ele diz, tem um, está lá, cuidando das ovelhas lá no campo. Ele estava esquecido. Porque quando era para unir os filhos, juntar os filhos, nem o pai lembrou dele, ou seja, que ele é o menor. Não é ele o escolhido, com certeza não é. Mas eles estavam errados. Ele estava errado e todos os irmãos dele também estavam errados. Porque Deus, ele não olha com os olhos naturais. Ele não olha para a aparência. Quando Deus olha, ele olha para o coração. A intenção do coração. Se você tiver um coração que tem a intenção de ficar bem, de ficar firme na presença de Deus, ele vai te colocar num lugar que é mais alto do que você. E este lugar mais alto do que você é onde Deus vai te dar força. Mas entenda que não é atrás de pessoas que você precisa ir, mas ir para a presença de Deus, para colocar suas tristezas, as suas necessidades, os seus momentos, tudo aquilo que você precisa. Você corre para a presença de Deus, assim como o salmista Davi fez. Entenda que quando o profeta mandou chamar Davi, que Deus disse, unja ele é o rei, ele é o escolhido. Entenda que naquele momento Davi ele não comemorou. Vocês viram? Sou eu fui o escolhido. Não, ele não comemorou. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vê Davi comemorando quando ele levou a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A arca não estava mais lá. E o lugar dela ficar era lá. Entenda que Davi comemorou por levar a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, para o lugar onde ela deveria estar. A presença de Deus, ela precisa estar comigo. A presença de Deus, ela precisa estar com você. E para que a presença de Deus esteja comigo, para que a presença de Deus esteja com você, assim como estava com Davi, nós precisamos comemorar a presença de Deus. Nós precisamos entender que precisamos carregar a presença de Deus. E para eu atrair a atenção de Deus, a presença de Deus, eu preciso estar na presença dEle. Depositar diante dEle as minhas necessidades. Falar tudo que eu preciso falar para Ele. Pegar todo o aconselhamento que eu preciso para viver com Ele. Porque Ele tem o direcionamento que é eterno. Pessoas, elas são inteligentes, dão bons conselhos, mas são finitos. Esses conselhos, eles irão até um certo ponto. Entenda que os conselhos de Deus não, são eternos. Tudo que Deus te direciona a fazer, Ele te direciona para a eternidade. Quando Deus ele te direciona a fazer algo, você nunca vai se arrepender de ter feito. E isso é algo muito maravilhoso, que o salmista Davi ensina para mim, ensina para você. E se você entender isso, se você receber isso, você pode ter certeza que aonde você for, você vai carregar a presença de Deus. E isso vai impactar todos os lugares que você chegar. Receba essa palavra e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você neste dia, no nome do Senhor Jesus. Oh Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, soberano Deus, eterno amado. Oh Pai, rendemos a Ti a honra e a glória. Agradecemos ao Senhor por essas palavras, meu Deus. Tu és o nosso Deus,
o Santo dos Santos, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz, aquele que nos dá o conselho certo, ó Deus. Por isso que o salmista Davi, ele diz que todo tempo ele clamava a Ti. Até o fim ele irá clamar a Ti, até o fim da vida dele ele iria clamar a Ti, porque ele sabe que em Ti, Pai, a resposta, e as respostas do Senhor são eternas. As respostas que o Senhor traz para as nossas vidas, ela não vai trazer arrependimento, mas conclusão, certeza, alegria da vitória, porque é o Senhor quem nos dirige, ó Pai. E quando nós buscamos a resposta em Ti, ó Deus, o Senhor nos coloca em lugares altos, mais altos do que nós. Muitas vezes, Senhor, nós até queremos estar em lugares altos, mas nós não buscamos a resposta no Senhor, não buscamos o direcionamento do Senhor e isso nos prejudica, Pai. Nos arrependemos, tomamos decisões precipitadas, tomamos aconselhamentos errados. Oh Deus, ajuda teus filhos, abra o entendimento dos teus filhos, Pai, para que isso não aconteça na vida deles, porque todas as vezes em que nós vimos o salmista Davi orando, clamando ao Senhor, ele sempre depositou a confiança dele no Senhor, ele sempre depositou a esperança dele no Senhor, Pai. E é assim que nós devemos fazer. Quando nós formos homenageados, quando nós formos, por acaso, recebermos algo, que nós possamos entender que nada é nosso, tudo é do Senhor. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor, a majestade é do Senhor, porque quem nos coloca em lugares altos é o Senhor, não é a nossa opinião, os nossos sentimentos, os nossos atos, as nossas obras, não, é o Senhor, Pai, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz como o Senhor quer, a hora que o Senhor quer, Pai. E nós entendemos isso, Deus, porque o salmista Davi, ele não comemorou quando ele foi ungido, mas ele comemorou quando ele colocou a presença do Senhor onde ela deveria estar. Oh Deus, que assim possamos fazer, Deus, todos os dias de nossa vida. Pegar conselho com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, estar sensível para ouvir a voz do Senhor, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão. Abençoa, Pai, a vida da minha irmã. Dê o abrangimento do entendimento desta palavra, ó Pai. E aonde houver um espírito imundo, um espírito tentando trazer ansiedade, perturbação, inquietação, doenças, brigas, discórdia, eu repreendo agora no nome de Jesus, cai por terra, no nome do Senhor Jesus, toda inquietação, todo espírito diabólico, espírito de contenda, espírito de enfermidade, tudo aquilo que vem tentar atrapalhar o filho e a filha de Deus, eu te repreendo e te amaldiçoo, digo, cai por terra agora no nome de Jesus. E você que estava com uma enfermidade, você que estava sentindo uma dor, você que estava sentindo um incômodo, receba a cura agora no nome do Senhor Jesus, porque é neste nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e é neste nome que há poder, é neste nome que é liberado a cura do Senhor para a tua vida. No nome de Jesus, receba a cura no nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na tua vida. Amém? Quero pedir para você para clicar no joinha aqui do nosso canal. Toda vez que você clica no joinha, você está dizendo para o YouTube que você ouviu algo que é bom e que você gostaria de compartilhar com outras pessoas. Então, clica lá no joinha, compartilhe. Se você não foi inscrito, não foi inscrita, se inscreva lá no nosso canal para que possamos juntos crescermos em graça e sabedoria na presença de Deus. E que Deus te abençoe. No nome de Jesus.